Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender como usar um dos recursos em que os alunos têm mais dúvidas no momento que está construindo o seu TCC ou mesmo a dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Então, nessa nossa experiência como professor de alunos de graduação e pós-graduação, essa pergunta sempre surge, essa dúvida sempre é trazida para as nossas aulas e os alunos sempre querem saber quando e como usar o recurso do APUD para fazer o seu texto científico, para fazer as citações. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender como usar, em que momentos usar esse recurso e também como fazer a referência ao final do trabalho na nossa lista de referências. Então, a nossa primeira questão é verificar o que significa a palavra APUD. Então, literalmente, ela significa citado por. A todo momento que nós tivermos dúvidas sobre como usar e quando usar o APUD, uma das primeiras providências que a gente tem que tomar é lembrar o seu significado. Então, quando eu lembro que APUD significa citado por, eu já começo a pensar no autor do artigo, nas citações que esse autor faz para elaborar o seu artigo. Então, APUD significa literalmente citado por. Em que momentos eu devo utilizar ou eu posso utilizar o recurso do APUD? Quando você precisar usar uma citação de citação. Então, isso é muito comum. Você tem um trabalho maior e dentro desse trabalho maior, desse artigo maior, dessa tese, dessa dissertação, dessa monografia, você tem vários autores dentro desse trabalho maior. Então é nesse caso, quando você quer citar um desses autores, é que você pode utilizar o recurso do APUD. E como a gente costuma aprender melhor quando nós temos exemplos e verificamos concretamente como isso é utilizado, o nosso exemplo aqui, ele vai ser um artigo elaborado por Silva, que citou o autor Souza. Então, o artigo de Silva, 2022, citou um trabalho de Souza, 2018. Esse aqui é o nosso artigo modelo, né? Então, é um artigo que nessa época estava em construção, depois ele acabou sendo publicado mesmo, de nossa autoria, mas eu só fiz mudar aqui o sobrenome para ficar fictício. Então, é um artigo sobre gestão do conhecimento acadêmico no âmbito da quarta revolução industrial. Supostamente foi elaborado pelo autor Paulo Silva, né? Então, Silva, como ele foi publicado em 2022, nós vamos tratar como Silva 2022. E, obviamente, que o Silva utilizou diversos autores para fazer o seu trabalho de revisão, para fazer o seu artigo teórico, como, por exemplo, ele usou aqui o Soares, ele usou outros autores, Vicelli e Faustino, mas o que nós vamos utilizar como exemplo para o uso do APUD é o Souza 2018. Então, o artigo é do Silva 2022 e ele utilizou como um dos autores para embasamento do seu trabalho o Souza 2018. Então essa é a citação que está em verde que nós vamos utilizar no nosso exemplo. Então fala assim: uma das diferenças desta para as outras revoluções, nas quais existia uma fonte tecnológica originária como a máquina a vapor ou a eletricidade, e aí você continua até o final aqui quando ele fala na diminuição de custos. Essa é a citação que nós vamos utilizar como modelo. Eu posso fazer a citação do Souza de duas maneiras, como nós já sabemos. Por meio de citação direta, ou seja, quando eu copio literalmente aquele trecho, como está feito aqui, observe que é o mesmo trecho que está lá, nós só fizemos a cópia e colamos com a formatação ABNT, com o recuo, com a diminuição do número da fonte, e transportou para essa outra página aqui como uma citação direta. Então veja o uso do APUD. Quem foi que fez essa citação?
Quem fez essa citação, quem fez essa afirmação foi Souza, 2018, e ele foi citado pelo Silva, 2022. Então, primeiro vem o autor de dentro do artigo e depois vem o autor que é o autor do artigo em si, que é o autor maior, como a gente está chamando aqui, né? Então, o artigo é do Silva e o Silva citou o Souza. Então, quando a gente pensa no APUD como citado por, automaticamente as ideias já ficam mais clarificadas. Souza 2018, ele foi citado pelo Silva 2022, que é como a gente vê aqui, ó. O artigo é do Silva e citou Souza. Então, Souza foi citado por Silva. A outra forma de fazer a citação é a citação indireta, como nós sabemos, que é uma paráfrase, que é quando nós mantemos a ideia do autor, mas reescrevemos de uma outra forma, com outras palavras, mas a ideia é a mesma. Se você ler esse trecho, você vai poder também fazer uma interpretação parecida como essa. Veja como o APUD foi utilizado, né? Então, de acordo com Souza, 2018, citado por Silva, 2022, ou seja, APUD Silva, 2022, na quarta Revolução Industrial há uma mistura de tipos de conhecimento que poderão ser aplicados para melhorar a produtividade dos processos utilizando menos recursos. Então, aqui você tem o exemplo de citação direta com o uso do APUD e o exemplo de citação indireta também com o uso do APUD, que significa citado por. Como uma última questão, como que deve aparecer na lista de referências, né? Então, nas referências, só deve aparecer o autor do artigo principal, do artigo maior, o artigo que foi consultado. Qual é o nosso artigo principal? É esse, é o artigo do Silva. Então, na lista de referências deve aparecer somente o nome do Silva, que é o trabalho do Silva, né? Então, Paulo Silva, e aí você tem os outros elementos das referências, como o título, revista, o número do DOI e a data de acesso. Então, veja que o artigo é do Silva e nós utilizamos uma citação do Souza, mas na lista de referências vai aparecer somente o Silva. Outra recomendação que a gente sempre dá para os nossos alunos é que você sempre deve buscar a fonte primária. Então, se eu não quero utilizar o APUD de forma excessiva, que muitas vezes não é bem visto, digamos, no meio acadêmico, no meio científico, eu precisaria buscar o trabalho do Souza, verificar se ele está disponível e consultar diretamente o Souza. E aí, dessa forma, eu não precisaria utilizar o recurso do APUD. Então, o APUD é realmente quando eu não tenho acesso àquele trabalho original, àquele livro original, então eu uso a citação da citação.